Portistas, sejam muito bem-vindos. Hoje não é só mais um vídeo, é um murro no estômago, é um aperto no peito, é uma sequência de notícias que ninguém queria ouvir, mas que agora já não dá para ignorar. Porque o que aconteceu no nosso Dragão, neste último jogo, vai ficar marcado. 5 notícias, 5 abalos que vieram todas ao mesmo tempo, e cada uma delas mexe com o que temos de mais sagrado: a equipa, a identidade, a alma. Desde uma lesão arrepiante que fez os colegas levarem as mãos à cabeça, até declarações que revelam um balneário com fraturas escondidas, passando por presenças misteriosas, novas vozes a emergir com personalidade e um nome inesperado que apareceu derrompante no 11 titular. Nada disto é normal. Nada disto é neutro. E se tu sentes o Porto como nós, então já sabes o que tens de fazer. Deixa o teu like, ativa o sininho, subscreve o canal, comenta o que mais te está a deixar de cabeça perdida, porque isto não é só futebol. É emoção bruta. É o teu clube no limite. E o que vem a seguir é de arrepiar. Tu ouves um barulho no estádio, vês alguém cair e achas que é só mais um lance. Um choque, uma queda, talvez uma substituição forçada. Nada de novo, certo? Errado. Gravíssimo. Inaceitável. O que aconteceu com Néuen Pérez no Dragão não é só mais uma lesão, é uma tragédia desportiva, é um balneário paralisado, é uma época inteira deitada ao lixo em 4 minutos. Sim, leste bem. 4 minutos. O argentino entrou aos 56. Tentou mostrar serviço. Mas mal começou a correr, caiu. Não foi preciso gritar, não foi preciso pedir. Bastou olhar para a cara dos colegas, com as mãos na cabeça, e perceber que aquilo não era normal. A cena é clara na memória de quem viu. O tendão de Aquiles foi logo ao chão. E quando é essa zona, quando é ali, não há muito a fazer. Maca. Gelo. Silêncio. E um dragão que congelou por dentro. A seguir vieram os exames. E a confirmação. Aquilo que se temia é o que vai mesmo acontecer. Néuen vai ser operado. E está fora do resto da época. Sim, a época acabou. Para ele e para os planos do treinador. Uma peça da defesa que podia crescer, consolidar, assumir-se, já não vai estar lá. E o balneário sentiu. Viu-se na cara de todos. Há lesões que são só físicas. E há lesões que arrastam tudo atrás. Confiança, moral, dinâmica. Porque agora pergunta-se, quem vai segurar aquilo lá atrás? Quem vai preencher o buraco? Quem vai agarrar o lugar? E mais do que isso, como é que um grupo que já vinha a acusar pressão vai reagir a uma perda assim? Num momento em que íamos entrar no ciclo infernal de jogos de 3 em 3 dias? E a revolta não é só pela lesão, é pela sequência. É por mais um jogador que cai no momento errado. É por termos um departamento médico a trabalhar no limite. É por não termos conseguido evitar. Porque sim, há quem diga que foi azar, que foi infelicidade, mas também há quem comece a perguntar, será que estamos a fazer tudo como deve ser? Ou andamos a rebentar os jogadores? O que é certo é isto, Néuen Pérez está fora. E o grupo tem de se unir, ou parte. E o mais absurdo, tudo isto num jogo que acabou com vitória, sim, mas uma vitória amarga, sofrida, com um preço altíssimo. A cabeça dos jogadores já não estava no jogo. A concentração foi-se. A lesão marcou tudo. E agora é oficial. Mais um peso em cima de um grupo que já vinha com as pernas bambas. E sim, o que vem a seguir é ainda mais grave. Porque há palavras ditas dentro de campo que ecoam fora dele, e a verdade é que alguém falou. E falou a sério. Há coisas que se sentem no olhar, há verdades que não precisam de gritar. Mas quando um jogador do Porto se chega à frente, de peito aberto, e diz o que sente com esta frontalidade, alguma coisa está fora do sítio. O nome é Steven Eustáquio. E o que ele disse depois do jogo com o Nacional não foi um clichê de balneário. Foi um desabafo. Foi um aviso. E foi, para muitos, uma espécie de confissão amarga de quem está a perder espaço, mas ainda se recusa a perder a alma. Temos de ser muito mais bons colegas do que bons jogadores, foi esta a frase. Parece simples? Não é. É um sinal de que algo está a ceder lá dentro. Que o ambiente já não é tão leve como parecia. Que a união não está garantida. E quando alguém sente a necessidade de lembrar aos outros que o grupo tem de vir antes do ego, é porque o ego está a falar alto demais. Eustáquio está a ser engolido pela nova realidade do plantel. Um mercado muito forte, como ele próprio disse, trouxe nomes, trouxe estatuto e empurrou o canadiano para o banco. Ele não esconde, baixou as expectativas pessoais, aumentou as coletivas.
Aceita? Tenta aceitar. Mas também admitiu, fica chateado quando não joga. Claro que fica. E quem não ficaria? O problema não é ele. O problema é o eco das palavras dele. Porque se um dos médios mais fiáveis do Porto dos últimos 2 anos está a sentir-se assim, como estarão os outros? Que tipo de clima reina neste balneário? Há respeito? Há equilíbrio? Ou há frustração acumulada a arrebentar pelas costuras? Ele fala com saudade. Lembra o ano do título com Sérgio Conceição. Lembra os tempos em que vinha por empréstimo e corria como um louco só para ter 5 minutos. Hoje corre nos treinos, sim, mas não entra. E apesar de toda a maturidade com que falou, a mensagem é clara. Eustáquio está a ser engolido por um plantel que já não o trata como peça-chave. E é aqui que bate mais forte, porque nós, portistas, lembramos-nos bem do que ele deu ao clube. Da forma como se entregava em campo, dos duelos ganhos, dos momentos em que pegava na bola e gritava "vamos" com os olhos. E agora vemo-lo assim, calado em campo, a falar no fim, e com um tom de quem está a tentar manter-se inteiro num grupo onde já não se sente protagonista. É duro de ouvir, porque dói ver um jogador como ele a afastar-se, aos poucos, sem barulho, sem polémica, mas com um vazio que se nota. Um vazio que muitos adeptos sentem também, porque com ele em campo, sabíamos que havia alguém que sentia o Porto. Agora, parece que estamos a perder isso. E mais do que o jogo, mais do que os 3 pontos, ficou a ferida aberta. Porque quando um jogador fala com esta honestidade, ouvem-se as entrelinhas. E a verdade é que o balneário pode estar a mudar. Para melhor? Para pior? Ainda não sabemos. Mas há um sentimento que ficou no ar, a nostalgia de um tempo em que todos corriam pelo mesmo. E o pior é que isto pode ser só o começo. Diziam que estava tudo controlado, que seria mais uma vitória tranquila, que o Dragão voltava a mostrar firmeza, foco, invencibilidade. E a verdade? O resultado apareceu, o 1-0 chegou, mas o que se viveu nas bancadas foi uma mistura de ansiedade, orgulho e suspense. Porque sim, o Porto venceu o Nacional, mas o jogo deixou sinais que não podem ser ignorados. Durante largos minutos, o Porto parecia preso. Um futebol sem chama, sem aquela intensidade que caracteriza a alma azul e branca. O golo acabou por surgir num penalti arrancado a ferros, mas a pergunta ficou no ar. E se não tivesse aparecido? Onde estava o plano B? Essa dúvida trouxe revolta a alguns adeptos, mas também esperança, porque mesmo sem brilho, a equipa foi capaz de garantir os 3 pontos. O mais preocupante está nas escolhas. Há mexidas que criam surpresa. Quem entra, quem sai, quem fica no banco. E isso deixa o público dividido entre orgulho nos que se entregam em campo e tristeza por ver talento à espera. O balneário carrega peso e nota-se que ainda falta encontrar equilíbrio. Mas não podemos esquecer, o Porto ganhou. E ganhou num ciclo onde cada vitória conta. No momento em que os jogos sucedem de 3 em 3 dias, o mais importante pode mesmo ser sobreviver. Há medo do desgaste, claro. Mas há também confiança, porque os Dragões sempre se reinventaram nos momentos mais duros. E aqui entra a faísca. Porque, apesar da exibição sem brilho, houve jogadores que mostraram garra, houve união em momentos-chave e houve sinais de que este grupo pode crescer. A euforia não está no futebol mostrado, mas no que ainda pode ser libertado. A equipa tem qualidade, tem nomes capazes de incendiar o Dragão e tem um treinador que precisa de reacender a chama. A pergunta que fica é simples. Será que este triunfo, mesmo sofrido, pode ser o ponto de viragem? Será que a vitória sem brilho é a base para algo maior? O que é certo é que este clube nunca se habituou a sobreviver. O ADN do Porto é vencer com alma, com futebol e com coragem. E se hoje houve tremor, também houve vitória. E se hoje houve medo, também houve uma faísca. E tu? Sentiste o jogo como alívio ou como aviso? Acreditas que este resultado pode ser o início de algo maior? Quando tudo parecia escuro, quando o jogo arrastava-se sem chama, sem ritmo, sem alegria, apareceu ele. Discreto, quase tímido, mas com uma frieza que não se ensina. Chamaram-lhe Samu. E ele respondeu com golo. Com personalidade. Com discurso de capitão. Com alma de dragão. Foi ele que assumiu a responsabilidade no penalti. Foi ele que enfrentou o guarda-redes. Foi ele que olhou para a bancada como quem diz: eu estou aqui. Eu sinto isto. E marcou. Sem tremores. Sem hesitações. Um golo que valeu 3 pontos. Sim, mas valeu ainda mais.
valeu a certeza de que, mesmo neste caos todo, há jogadores que ainda percebem o que é vestir esta camisola. E depois do jogo, aquilo que disse foi de arrepiar. Somos um grupo muito forte e mais maduro, disse o espanhol. E ali, naquele momento, sentimos qualquer coisa a mexer. Como se ele estivesse a dizer ao mundo: calma, ainda não nos enterraram. Ainda estamos aqui. E é por isso que o impacto foi tão grande. Porque quando o discurso vem de dentro, quando não é ensaiado, quando não é plástico, ele entra. E entrou. Samu ganhou respeito. Ganhou espaço. Ganhou o coração de muita gente que já começava a desesperar com o vazio que se via dentro do campo. Ele falou da confiança do treinador. Falou da mentalidade. Falou da maturidade. E mesmo que, por fora, o futebol ainda pareça meio perdido, ali, naquele golo, naquela fala, naquele olhar, apareceu qualquer coisa que nos fez levantar da cadeira. Porque isto é mais do que futebol. Isto é sentir. É viver. E por muito que o Porto esteja longe do seu melhor, por muito que a casa pareça desorientada, por muito que hajam decisões incompreensíveis lá em cima, enquanto houver jogadores como Samu, enquanto houver alma, enquanto houver alguém que entra em campo com esta garra, há esperança. E não foi só ele. Porque se Samu foi a alma que marcou, do outro lado apareceu o nome que ninguém esperava. Kiwier. Sim, o ex-Arsenal. Sim, o central que chegou há pouco mais de uma semana. E sim, foi titular. Sem aviso. Sem tempo para se adaptar. E jogou com uma entrega que deixou os portistas de boca aberta. Não só aguentou os 90 minutos, como no fim deixou uma mensagem que devia ser passada em loop no balneário. Não esperava ser titular tão cedo, não tenho palavras para agradecer ao treinador. O FC Porto é uma grande equipa e é um prazer jogar aqui. Ali, naquele momento, percebemos, há novos nomes a chegar e há quem venha com fome. Com respeito. Com orgulho de vestir esta camisola. É isso que queremos. É isso que precisamos. É isso que ainda nos faz acreditar. Porque mesmo quando tudo parece à beira de ruir, basta um golo, uma frase, uma estreia com alma e a chama reacende. Mas o que está prestes a acontecer? Portista, ninguém está preparado. Quando parecia que nada mais podia acontecer, eis que surge ele. José Mourinho. No meio da confusão, do nervosismo, da desorganização, do silêncio da direção, da ausência de rumo. Mourinho apareceu no Dragão. E não foi como adversário. Não foi como comentador. Foi convidado. E não por qualquer um. Foi André Vilas-Boas, o presidente do Porto, quem fez questão de o ter ao seu lado na tribuna presidencial. Ombro a ombro. Sem esconder. Sem meias palavras. Sem explicações. Mas com uma imagem que diz tudo. Ali estavam eles. Os dois. Juntos. Frente a frente com o passado. De olhos postos no presente. A pensar no futuro. A verdade é que Mourinho não pisava o Dragão desde que lá saiu em glória absoluta. Depois de Gelsenkirchen, depois da Liga dos Campeões, depois de levar o nome do Porto ao topo do mundo. E agora, volta. Senta-se ao lado do presidente. Sim. Cumprimenta. Observa. E o que é que isso significa? Ninguém sabe ao certo. Mas ninguém tem dúvidas. Alguma coisa está a ser cozinhada. Mourinho não dá passos em falso. Vilas-Boas não faz convites inocentes. Há uma mensagem escondida ali. Um sinal. Uma carta guardada na manga. Uma ideia que está a ganhar forma. E nós só conseguimos pensar, será? Será que ele volta? Será que este é o início de uma reaproximação? Será que num futuro próximo, o homem que nos levou ao céu pode ser o mesmo que nos tira do inferno? Não sabemos. Mas sentimos. Sentimos que algo está a mudar. Que os tempos de sombra podem estar a preparar um novo nascer do sol. Que mesmo quando tudo parece escuro, o Porto encontra forma de renascer. E é por isso que te digo, não desligues agora. Se este vídeo te mexeu por dentro, se sentiste cada golo, cada silêncio, cada desabafo, cada lágrima contida, deixa o teu like. Ativa o sininho. Subscreve o canal. Comenta, Mourinho no Dragão foi só visita? Ou foi muito mais do que isso? Partilha com outros portistas. Grita para o ecrã. Vive este momento conosco. Porque hoje sentiste a dor, a queda, a dúvida, o orgulho e a esperança. E lembra-te sempre, quem sente, nunca desiste, e quem acredita, volta mais forte.